Bom dia, amados e queridos irmãos e todos aqueles que estão nos ouvindo. Bom dia na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, nós, nessa manhã, estamos aqui nesse culto que eu considero Escola Bíblica Dominical ou EBD, e eu quero dialogar com vocês trazendo uma palavra de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, nessa manhã, de falar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, mas é impossível falar do Salmo 23 se eu não preparar o caminho que está no Salmo 22. Então, nessa manhã, nós vamos começar o nosso estudo da EBD, a nossa palavra, baseado no Salmo 23. Esse salmo está registrado em nossa Bíblia como a oração de desespero e de louvor. Esse salmo é o Salmo de Davi, que ele compilou para o cantor Mó. E aí está registrado em cima do salmo sobre o Alejet Hassar. Esta obra, uma obra de excelência singular, ela foi consignada ao mais excelente dos cantores do templo. E nós estamos falando do cantor Mó. Foi feito para o cantor Mó, o melhor. Não foi um mero cantor, foi o cantor Mó. Para citarmos ou cantarmos esse salmo, cuidemos nós aqui para usar ao máximo as nossas habilidades quando Jesus for o tema do nosso louvor, da nossa leitura. E esse termo, Aigelet Hassar, é muito enigmático. E o significado também é incerto. Alguns estudiosos dizem que se refere a um instrumento musical usado em situações muito tristes. Mas a maioria prefere a tradução de acordo com a melodia, a corça da manhã. E essa interpretação é tema de muito debate e investigação. Mas o Antônio Agostinho Calmet opina que o salmo foi enviado ao mestre de música, que é o cantor Mó, que regia uma banda chamada A Corça da Manhã. E muitos preferem aceitar que esse salmo, chamado 22, é a corça da manhã. O nosso Senhor Jesus Cristo é tantas vezes comparado a uma corça, e os procedimentos cruéis dos seus caçadores são tantas vezes descritos nesse salmo comovente, que não podemos deixar de crer que o título diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a metáfora poética bem conhecida. Em todo caso, Jesus é a corça da manhã, sobre a qual Davi canta. O assunto aqui, queridos, acima de todo outros salmos, este é o Salmo da Cruz. O nosso Senhor pode mesmo, querido, tê-lo repetido palavras por palavras
quando estava pendurado na cruz. Seria muita ousadia minha afirmar que foi assim, mas até o leitor mais desapercebido, quando lê, vê a veracidade de ter sido para Jesus, porque começa com essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? E de acordo com certos homens de Deus estudiosos, termina no original em hebraico com está consumado. Quanto às expressões melancólicas que surgem, profundidades indescritíveis de angústia, podemos dizer que não há outro salmo semelhante. É a fotografia das horas mais tristes do nosso Senhor. O registro das suas palavras ao morrer, o lacrimatório das suas últimas lágrimas, ou comemorativo das suas alegrias expirante. Davi e suas aflições podem estar aqui registrado em um sentido muito modificado, mas como a estrela é escondida pela luz do sol, aquele que vê Jesus não vê nem se interessa em ver Davi. Aqui temos diante de nós uma descrição tanto da escuridão como também da glória da cruz. Tanto dos sofrimentos de Jesus, quanto da glória que se seguirá. Que graça, irmãos, queridos ouvintes, preciosa, temos por nós aproximar e assinar essa grande visão. Leiamos com reverência, descalçando os pés como Moisés descalçou junto à sarça ardente. Pois, acredito eu, se na Bíblia há terra santa, esse salmo é essa terra. Antes de nós iniciarmos e lermos o texto e nos aprofundar, permita-me fazer uma rápida revisão para o amado irmão entender, porque acredito eu que nós não vamos terminar o Salmo 22 nesse estudo nessa manhã, mas para você ficar focado, eu quero fazer duas divisões. Os versículos de 1 ao 21 são clamor extremamente lamentável em busca de ajuda. E os versículos de 21 ao 31 são um antegosto muito precioso do livramento. Então, eu gostaria que você guardasse isso e conforme nós andarmos agora, eu vou fazer do versículo 1 ao 21 uma divisão, de 1 a 10 e de 11 ao 21, para expor melhor, versículo por versículo, para que você entenda a revelação desse salmo. E eu quero aqui dizer, a primeira divisão é de 1 a 10. Dentro de 1 a 21 vou fazer duas divisões, de 1 a 10, de 11 a 21. Desculpa repetir, mas é assim, estamos aprendendo juntamente a fazer essa igreja tremenda nos lares, que vai alcançar com certeza muitas vidas. Então, queridos, de 1 a 10 são uma súplica fundamentada na relação da aliança. E do 11 ao 21 são uma argumentação igualmente intensa, mas derivada da iminência do seu risco de morte. Você vai entender com calma quando nós
expormos. A leitura que eu vou fazer agora, rapidamente, de 1 a 10, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Permita-me rapidamente fechar os olhos aqui e fazer uma rápida oração. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender a revelação da tua palavra, que aparentemente parece ser tão difícil, porém profunda. Que essa profundidade alcança cada um que aqui está ouvindo, cada um que vai ouvir e cada um que está comigo agora presente. Que o Senhor abençoe tremendamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Queridos, quero aqui destrinchar de uma melhor forma para que você entenda a revelação desse salmo, na qual eu estou assim alegremente poder desenvolver esse estudo com vocês. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o clamor impressionante do Gólgota. Eli, Eli, lama sabachthani, está registrado em Mateus 27, 46. Os judeus desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu esse brado excedente e amargo. Pregado a uma cruz, vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Temos ouvidos para ouvir. Ouçamos e, tendo olhos para ver, vejamos. Contemplemos com santa admiração e observemos os raios de luz entre a escuridão terrível daquela meia-noite em pleno meio-dia. Você entende isso? Primeiramente, a fé do nosso Senhor brilha e merece a nossa imitação reverente. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama 2 vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no Filho do Homem sofredor, não tendo dúvida quanto ao seu interesse no Senhor. Sejamos imitadores desse apego a um Deus aflito. Quando?
hoje. Quando? Agora. Nem o sofredor desconfia do poder de Deus para sustentá-lo, pois o título usado aqui é El, que significa força, sendo o nome de Deus poderoso. El Shaddai. Ele sabe que o Senhor é o sustento, é o socorro todo suficiente do seu espírito. Então, lhe dirige súplicas na agonia da sua aflição, mas não há miséria, queridos, da plena dúvida. Ele se contentaria em saber por que foi desamparado, por que foi abandonado. E a pergunta se repete, mas não desconfia nem do poder, nem da fidelidade de Deus. Que questionamento, queridos, temos diante de nós. Por que me desamparaste? Temos de enfatizar cada palavra desta mais triste de todas as declarações. Por quê? Interrogação. Qual foi a causa desse fato estranho a ponto de Deus abandonar o próprio filho em tal momento, em tal apuro? A causa não estava nele. Então, por que foi abandonado? Então, a primeira pergunta, por que tu? Esse tu é um pronome oculto. Posso entender porque o traidor Judas e o tímido Pedro me teriam abandonado, mas tu, meu Deus, meu amigo fiel, como pudeste me abandonar? Isto é o pior de tudo, pior que todas as coisas juntas. O próprio inferno reserva chamas mais vorazes para as pessoas que se separam de Deus. E quando você lê esse versículo, o início, porque tu esse o teu filho inocente, não havia condenação, obediente, sofredor, porque tu deixastes perecer. Mas a primeira frase desse versículo diz, porque tu me desamparaste. Essa palavra, desamparaste, simplesmente traz a revelação, se tu tivestes me castigado, eu suportaria, porque a tua face estaria brilhando, mas me abandonar completamente, por quê? A ação foi consumada. O Salvador estava sentindo os efeitos terríveis do abandono quando fez a pergunta. Ocorreu de fato, mas não é misterioso. Não foi a ameaça de abandono que faz a grande segurança clamar em alta voz, pois ele verdadeiramente foi abandonado. Uma visão do eu, vista pela penitência, e de Jesus na cruz, vista pela fé, esclarecerá melhor a questão. Jesus foi abandonado porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E continuando o texto do versículo que diz, por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Queridos,
o homem de dores, orava até ficar sem voz. Ele estava vazio da sua glória, mas só agora ele pôde emitir suspiro e gemido, como fazem os homens quando estão extremamente doentes, e uivos e bramidos, como fazem os animais mortalmente feridos. A que extremo de aflição o nosso mestre foi levado. Que clamores e lágrimas fortes foram esses que o deixaram muito rouco para falar. Como deve ter sido angustiante descobrir o seu amado e confiado Pai em posição longínqua, não auxiliando nem ouvindo a oração. Este era bom motivo para fazer com que Jesus bramisse, mas havia uma razão para tudo isso. Como sabe, muitos que confiam em Jesus como o seu substituto. Ele foi o nosso substituto em todas as coisas. E no versículo 2, ele inicia dizendo: Deus meu, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O fato de as nossas orações não serem ouvidas não é algo novo, pois Jesus já passou por isso antes de nós. Eu não sei se você está perguntando em suas orações: por que isso? Por que aquilo, Senhor? Por que, Senhor, essa enfermidade? Por que essas agressões? Senhor, o que está acontecendo? Por que esse coronavírus? Talvez você esteja fazendo essas perguntas em orações. Então eu quero aqui te ajudar. Jesus também passou por isso, perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? E eu quero te dizer, queridos, amados irmãos e ouvintes, não houve resposta, houve silêncio. Ele passou por isso antes de nós. Talvez você não tenha ouvido uma resposta de Deus que lhe agrade, ou que responda à sua aflição. Mas, querido, aquieta o teu coração. Observemos que ele ainda manteve a crença, a fé em Deus, e ainda clamou: Deus meu. Por outro lado, a fé não deixou menos inoportuno, pois em meio à pressão e horror daquele dia tenebroso, querido, Jesus continuou a clamar. Da mesma forma que no jardim do Getsemane, ele agonizara ao longo da noite escura, o nosso Senhor continuou orando, mesmo que a resposta consoladora não vinha. Aquieta o teu coração, continue orando, ele vai te responder, ele vai te dar a resposta, mas no tempo dele. Jesus, nos deu o exemplo de obediência às próprias palavras. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas escreve 18:1. Não há luz no dia que seja excessivamente brilhante, e nem meia-noite que seja muito escura para orar. É tempo de orar todo dia, todos os minutos, horas do dia. Da mesma forma, queridos, não há demora ou negação, por mais dolorosa que seja, que nos leve a reprimir a súplica inoportuna. E logo o versículo 3 diz assim: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel.
por mais que as coisas estejam más, não há mal em ti, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és Criador de todas as coisas. Somos muitos propensos a pensar e falar duramente de Deus quando estamos debaixo das suas mãos aflitivas. Contudo, esse não é o procedimento do filho obediente. Exemplo, Jesus. Ele conhece muito bem a bondade do Pai para permitir que as circunstâncias exteriores caluniem o caráter divino. Não há injustiça com o Deus de Jacó. Ele não merece reprimenda. Que ele faça o que fizer, ele será louvado e reinará entronizado entre os cânticos do seu povo escolhido. Não importa o que o povo, o que as pessoas estão dizendo, nós temos um chamado, nós fomos escolhidos. Eu estou falando de Salmo, estou falando antes do Novo Testamento. Ele já havia feito um propósito específico para a sua igreja, para eu e você. Se a oração, queridos, ficar sem resposta, não é porque Deus é infiel, mas porque algum outro bem e razão importante só cabe a Ele decidir. Porque todas as coisas que acontecem na face da terra, meu querido e amado irmão, é pelo mover liberativo do nosso Deus. Se não pudermos identificar a razão para a demora, temos de deixar o enigma sem solução, mas não devemos insultar Deus a fim de forjar uma resposta. Enquanto a santidade de Deus está no grau mais alto, reconhecido e adorado, o orador aflito nesse versículo se maravilha que o Senhor pudesse abandoná-lo e ficar calado aos seus clamores. O argumento é: tu és santo, tu és santo. Porque é que tu desconsideras o teu santo nesta hora de angústia? Podemos não questionar a santidade de Deus, mas podemos discuti-la e usá-la como argumento em nossas petições, em nosso clamor, em nossas orações. O versículo 4 começa de uma maneira muito profunda. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Esta é a regra devida com toda a família escolhida, de geração em geração. 3 vezes, queridos, é mencionado que eles confiaram. Veja, no versículo 3 e 4, nunca deixando de confiar, pois isso fazia parte da própria vida, como faz da minha vida e da sua vida. E a resposta é: eles venceram, pois tu os livraste. A nossa esperança, querido, está em Deus, está no nosso Senhor, porque não foi você que escolheu esse Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ainda que por todos os seus dilemas, dificuldades e desgraça, a fé lhes trouxe salvação clamando ao seu Deus. É tempo de clamar, é tempo de buscar a face do nosso Deus. Mas no caso aqui do nosso Senhor, era como se a fé não trouxesse ajuda do céu. Só Ele, de todos os que confiaram, tinha de ficar sem livramento. Como que é isso? Queridos, eu não entendo, mas a palavra nos revela.
A experiência dos outros santos pode nos servir de grande consolação quando estivermos em águas profundas. Se a fé estiver segura de que o livramento obtido por eles também será nosso. Mas quando sentimos que estamos afundando, é pouco consolador saber que os outros estão nadando. O nosso Senhor apela aos antigos procedimentos de Deus com o seu povo, como razão para ele não ser deixado só. É isso que o Senhor disse na sua palavra. Procura me lembrar das minhas promessas, do que eu falei, para que eu venha reclamar, eu venha interceder por você. Este é mais um exemplo para nós do uso hábil da arma de toda oração. Lembra, Senhor, está escrito que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Senhor, foi o Senhor que escreveu através dos seus apóstolos, discípulos, através de Jesus, que é a própria palavra, que nenhum mal chegará à minha tenda, à nossa tenda. Então aquieta o teu coração, meu amado. Então está escrito que o emprego do pronome plural nossos mostra como Jesus era um com o seu povo, até mesmo quando estava na cruz. Nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, Mateus 6,9, e ele invoca os nossos pais, por quem entramos no mundo, embora quanto à carne ele não tivesse pai. Você entende isso? Ouça o versículo 5, começa: a ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. É como se Jesus tivesse dito: como é que eu sou deixado sem socorro em minhas aflições extremas, enquanto todos os outros são ajudados? Será que você não tem pensado assim? Mas o Senhor diz que podemos lembrar ao próprio Senhor as beneficências que Ele fez ao seu povo lá no passado, e suplicar que faça o mesmo conosco. Ele é o Deus de ontem, de agora e sempre será Deus. Esta é a verdadeira luta, querido nós. Aprendemos a arte, não no nosso achismo, não no nosso pensamento, mas no que está escrito na sua palavra. Observemos que os santos de antigamente clamaram e confiaram, e que nas nossas dificuldades temos de fazer o mesmo. Não olhar com os olhos humanos ou os 5 sentidos, mas olhar através da palavra revelada, que é o próprio Jesus. O resultado é invariável. Era que eles não foram envergonhados pela esperança, e nós também não seremos, pois o livramento veio no tempo devido, ou no devido tempo. Esta mesma porção feliz também será a nossa, com certeza. É da igreja, é daqueles que permanecerem, é promessa. A oração da fé faz a ação quando nada mais faz. Maravilhemo-nos quando vemos Jesus usando os mesmos argumentos que nós, imerso em aflições muito mais tremendas que as nossas. E o versículo 6, ele diz algo profundo. Ouça isso, amados. Mas eu sou verme e não um homem. Esse versículo é um milagre em linguagem como
pôde o Senhor da glória ser levado a tal humilhação, a ponto de ser mais baixo, não só em relação aos anjos, mas também em relação aos homens? Que contraste entre eu sou e eu sou verme. Contudo, essa natureza dupla se achava na pessoa de nosso Senhor Jesus ao sangrar na cruz, porque ele levava sobre si os nossos pecados. Ele se sentia comparável a um verme fraco, impotente e indefeso, passivo ao ser esmagado e despercebido e menosprezado por aqueles que pisam nele. Ele escolhe a mais fraca das criaturas, que é totalmente a carne, e se torna, quando pisado, em carne deformada e tremente, completamente destituída de forma, exceto para sofrer. Esta é uma verdadeira semelhança a ele, quando o corpo e a alma se tornaram uma massa de miséria. A própria essência da agonia nas dores lancinantes e agonizantes da crucificação. Você está entendendo, meu amado? O homem, por natureza, não passa de verme, mas o nosso Senhor põe até mesmo debaixo do homem, por causa do desprezo de que foi alvo e da fraqueza que sentiu, acrescentando: e não homem. Os privilégios e bênção que pertenciam aos pais queridos, ele não podia obter enquanto estivesse abandonado por Deus. E atos comuns de humanidade não lhe foram permitidos, porque foi rejeitado pelos homens. Ele foi negligenciado por nós. Ele foi proscrito da sociedade da terra, excluído do sorriso do céu. Sabe o que é isso? Como o Salvador se esvaziou completamente de toda a glória e tornou-se sem reputação por nossa causa. Você entende? Dá para você pedir a misericórdia de Deus? E depois ele continua dizendo: opróbrio dos homens. O alvo e gracejo comum dos homens, um apelido pejorativo para eles, o divertimento da população e o desdém dos governantes, o poder cáustico do opróbrio para aqueles que o suportam com paciência, ainda que cause dor. Ele morreu na cruz por você e por mim, e ele disse: Pai, perdoa-os, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lá estava eu, lá estava você, meu irmão. E ele continua dizendo: e desprezado do povo. Talvez você esteja passando por isso. A voz do povo era contra Jesus. Com certeza, muitos se levantarão contra nós. O próprio povo que outrora teria coroado, agora o desprezava. E aqueles que foram beneficiados por curas, zombavam dele nas aflições que sofria. O pecado é digno de toda repreensão e desprezo. É por isso Jesus, o portador dos pecados, foi entregue para ser tratado assim, de forma indigna e vergonhosa. Queridos, eu quero aqui finalizar com o versículo 7, 8, 9 e 10.
E vou citar as frases bem rapidamente para você entender. Ele disse no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Sabe, querido, se você for ler a narrativa evangelística do ridículo suportado pelo crucificado, querido, ele fez isso por você. E ainda ele diz, estende os beiços e meneiam a cabeça. Esse era um gesto de desprezo. Quanto disso nós vivemos e suportamos. O nosso Senhor paciente suportou. Então, ele suportou risadas, balanço de cabeça, estendimento de línguas, caretas e outros modos de derrição. Os homens faziam careta para aquele diante de quem os anjos inclinavam o rosto e adoram. Queridos, dizendo assim, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. O insulto é cruelmente apontado para a fé do sofredor em Deus, que é o ponto mais delicado da alma do homem, bom, a própria menina dos olhos. Você pertence ao Senhor. Você é dele. Sabe, queridos, e o versículo 9 começa assim, mas tu és o que me tiraste do ventre. Então eu quero só me aprofundar rapidamente aqui para você entender. A providência bondosa preocupava-se com a cirurgia da ternura em cada nascimento humano. O Filho do Homem, que foi maravilhosamente gerado pelo Espírito Santo, foi de maneira especial assistido pelo Senhor quando nasceu de Maria. A pobreza de José e Maria, longe dos amigos e de casa, os levou a ver a mão carinhosa de Deus no parto seguro da mãe e do nascimento feliz do filho. Esse filho que agora luta a grande batalha da vida, usa a misericórdia da sua natividade como argumento para com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares, querido. Para aquele que deseja crer, nunca faltará razões. E o versículo 10 termina aqui o nosso estudo dizendo assim: sobre ti foi lançado desde a madre. Ele foi recebido primeiro nos braços do Todo-Poderoso. Eu também. E você, nós fomos escolhidos antes de sermos gerados, antes da fundação do mundo. Então, querido, tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Diz isso, fala, para que o Senhor te lembre agora que você foi gerado por Ele. E o Salmo começa com Deus meu, Deus meu. E nesse versículo o clamor é repetido, insistindo nos seus primeiros dias. Que nobre perseverança de fé, pois continue suplicando com santa ingenuidade de argumento. O nosso nascimento, querido, foi o período mais fraco e mais perigoso da nossa existência. Se formos guardados pela ternura onipotente, não temos motivo para suspeitar que a bondade divina venha nos falhar agora, diante dessa crise de enfermidade, diante dessa morte. Não, querido, não pode falhar. Aquele que foi o nosso Deus quando saímos de nossa mãe, ouça isso, estará conosco até que voltemos à terra-mãe.
e impedirá que morramos na barriga do inferno. Ele não pode nos tocar, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Por isso, creia, querido. Creia, querido. Creia, querido. Creia que Jesus está conosco. Diz: Senhor é o nosso Deus e Ele te escolheu. Um bom dia, que a graça e a misericórdia de Deus continue sobre ti. Até